E Alagoas tem apresentado bons números de empreendedorismo com a abertura de empresas e melhoria gradativa da taxa de sobrevivência dos novos negócios. Boa notícia, né? Para falar aqui com a gente sobre o assunto, consultor em gestão financeira e empresarial, Tibério Rocha Júnior. Tibério, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Uma boa notícia, né? O que é que se mudou no perfil desse empreendedor alagoano nesses últimos anos para ter melhorado tanto? Bom dia, Gilvan. Bom dia, Liara. Bom dia. Na verdade, o mercado melhorou porque o consumo foi incentivado pelo governo e as pessoas estão com mais dinheiro para gastar. E o empresário procurou a capacitação. A capacitação hoje pode ser acessada de maneira fácil, através da internet gratuita ou através de cursos de instituições que promovem essa capacitação. Sem dúvida nenhuma, esses dois vetores colaboraram para a melhoria da sobrevivência das empresas. Em relação ao empresário, ele hoje sabe gerenciar melhor? É isso? Por isso que diminuíram, digamos, os fechamentos de empresa? A taxa hoje de sobrevivência da empresa no Brasil é em torno de 76%, ou seja, de cada 10 empresas, quase 8 sobrevivem após o segundo ano, que são os 2 anos mais críticos de vida de uma empresa. A Alagoas está com a taxa maior do que essa, está com 78%. Isso vem crescendo ao longo dos anos. Há 10 anos atrás, isso era 10% menos. Sem dúvida nenhuma, o empresário está buscando mais capacitação e está tendo melhores condições de gerir o seu negócio. Nós temos números aqui, os números da Junta Comercial do Estado, que apontam o registro de 3 mil novos negócios nesse ano até o mês de agosto, né? Exato. Então, é um termômetro visível, né? Isso é bem claro, né? É, exatamente. E, na verdade, até setembro já foram 3.346 e só fecharam 934 empresas até setembro, 30 de setembro. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um bom termômetro. E a questão financeira é o grande problema? Se começar o negócio, muitas vezes, ser um lastro financeiro para mantê-lo, você ter um recurso de empreender e de jogar dinheiro dentro desse negócio, é importante isso para não se endividar? De todas as dificuldades de gerenciamento do negócio, as dificuldades financeiras são as maiores. Lidar com o capital de giro, que é o capital que o empresário precisa para poder pagar as suas obrigações e fazer o negócio continuar funcionando. Lidar com o crédito, com o endividamento, até a formação do preço de venda, que impacta diretamente no lucro. Depois vem questões mercadológicas, de acesso ao cliente, de posicionamento, do ponto, enfim. Mas a questão financeira da gestão dos recursos é a mais complicada. Ou seja, lidar com essas operações burocráticas do dia a dia é que talvez seja a maior dificuldade. Então, nesse caso, o que você orienta ao empresário? Buscar um profissional, já que ele não domina, né, aquela área, para evitar justamente o fechamento dessa empresa? Esse é um bom caminho, sem dúvida nenhuma, porque vai evitar vários erros que podem acontecer pelo caminho. Na verdade, o que a gente encontra nas empresas, primeiro, é uma grande necessidade de organização. Você não faz gestão financeira se não tiver organizado. Planejamento. Exatamente. Se você não tiver o seu sistema de computador funcionando e com todos os dados, se você não tiver organização documental, você sem dúvida vai ter dificuldade. E a gente vê muito isso nas empresas. Às vezes ela tem até o recurso, dispõe do recurso, dispõe do sistema, dispõe do setor, mas aquilo não funciona direito. Você precisa ter, sem dúvida nenhuma, organização. Agora, a gente, quando fala em fechamento de empresa, a gente fala normalmente em números, né? Vê números, mas tem um ônus social muito grande quando se fecha uma empresa, né? Quando se fecha essa empresa, você perde empregos, você perde uma visão social dentro de um determinado bairro. Esse é um ônus muito problemático, né? Isso é muito interessante e é muito importante a gente enfocar. Na verdade, as empresas são unidades geradoras de riqueza na sociedade. Uma sociedade só consegue alavancar, só consegue crescer se as empresas estão bem e se conseguem crescer também. Quando uma empresa fecha, além dos empregos que elas, na verdade, deixam de gerar, além da renda que ela deixa de gerar para as pessoas, ela deixa de gerar impostos e deixa de gerar, principalmente, as soluções que ela oferece para a sociedade. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa proteger as empresas para que a gente tenha uma economia forte. Não é simples fechar uma empresa também, né? Existe uma série de atividades e até risco também. O que implica o fechamento de um negócio? Veja bem, o fechamento de uma empresa é doloroso, sobretudo para o empresário. Na verdade, a sociedade perde, mas a grande maioria dos empresários termina fechando o negócio com dívidas que vão acompanhá-lo durante o resto da vida, e isso é extremamente doloroso. A gente percebe que as empresas que entram em crise financeira, elas recebem não só o impacto técnico financeiro das dívidas que precisam ser tratadas, mas um impacto emocional e psicológico muito grande da parte do empreendedor, que fica completamente abalado. Mas tem como reverter isso em algum Dependendo do ponto que a empresa começa a reagir, tem sim. Você pode, sem dúvida nenhuma, negociar o alongamento das dívidas, você pode fazer uma gestão do fluxo de caixa mais precisa para que você equacione isso, para você não precisar, por exemplo, ter que pedir uma recuperação judicial.
O lucro da empresa tem variáveis importantes? É necessário se medir cada passo dessa empresa? O lucro da empresa ele é formado por duas variáveis, margem e giro. Ou seja, a margem que você tem na venda do produto e quantas vezes você faz essa venda. Uma empresa, na verdade, vive disso. E existem várias coisas que precisam ser analisadas. Desde a formação do preço de venda, que precisa compor toda a estrutura de custos que a empresa possui. E aí não é fácil, né? Não, na verdade, isso tem que ser levantado tecnicamente, não dá para fazer uma conta de cabeça ou de padaria. Sim. Você tem que fazer uma planilha para você perceber exatamente qual o produto que dá mais dinheiro para aquela empresa, o que a gente chama de margem de contribuição. Claro, é importante que o empresário, quem quer abrir uma empresa, ou quer tocar a sua empresa, seja ousado, tenha iniciativa, mas, acima de tudo, tenha esse conhecimento, né, em gerenciar o negócio. Isso é importantíssimo para evitar o fechamento, não é isso? É preciso controle e planejamento sempre. É verdade. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Muito obrigada.